Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Namastê. Ok, dando continuidade aqui, né, o Krishna vai apresentar os próximos versos, né, nos dando algumas indicações daquilo que é possível, né? O autoconhecimento somente é possível através da compreensão daquilo que não é algo novo, é a sua natureza intrínseca, não é um conhecimento realmente novo, é um conhecimento de sua própria existência, que estava confusa porque você estava atribuindo, o corpo mortal como se fosse a causa, o corpo físico como a causa da sua existência. Eu perco o corpo físico, a minha existência vai embora. Mas não é isso, né? O corpo é uma manifestação aparente que ocorre no âmbito da existência não dual, existência consciência, sat, chit, consciência, existência consciência de natureza não dual, tá? A única consciência e a única existência. Então, neste processo das 5 subdivisões de yogas, Krishna vai apresentar algumas mais esclarecimentos a respeito do que é possível, né? Se nós achamos que o Yin Yoga é muito difícil, né? A gente pode simplesmente ficar um pouco mais focado no Karma Yoga, abrir espaço para um pouco mais de Upasana Yoga. E o Shravana Manana Nididhyasana do Bhagavad Gita é um ensinamento completo, porque ele aborda Dharma, Karma, Upasana e Moksha, ele aborda tudo, né? Então, Krishna vai dar uma descida do 5º nível, que é o nível do Yin Yoga, para os 3 anteriores, para que a gente possa compreender ainda mais claramente de que ah, as yogas de preparação, elas não precisam excluir o Yin Yoga do Vedanta, e o Yin Yoga do Vedanta não precisa excluir as yogas de preparação. Você entende, Alexandre? Ah, a gente tem as yogas de preparação e as yogas finais, que removem a ignorância, que estão impedindo a nossa apreciação e desfruto de nossa natureza sempre completa, plena e satisfeita, né? Então, esse verso 6, 7 é um verso bonito, muito rico, que diz: mantendo-me como objetivo principal, eu tinha editado ele um pouco no meu outro documento, mantendo-me como objetivo principal e dedicando todas as ações a mim, alguns devotos adoram com uma mente indivisa. Para aqueles cujas mentes estão focadas neste processo, nesta contemplação, neste upasana, né? Eu, logo, eu me torno aquele que, como se diz, rescuing, aqueles que salvam os indivíduos desta oceano do samsara, né? Samsara, existem diversas analogias para descrever a situação do samsara. O samsara, fundamentalmente, é uma condição psicológica de muita dor, devido a essa ignorância, né? E ela tende a destruir a discriminação humana e fazer de modo que o indivíduo passe por muita dor e sofrimento. Que é parte do processo, a dor e o sofrimento servem para que a gente possa reorientar as nossas vidas até que a gente possa iniciar esse processo de desenvolvimento desta sabedoria espiritual que transforma o indivíduo, né? Mas aqui o oceano, o samsara é apresentado como um oceano, né? Um oceano muito difícil de ser o que é atravessado, né? Existe um conceito de atravessar, travessia, né? Passar por situações difíceis, passar pela dor do samsara, passar pela dor do nascimento, envelhecimento e morte, né? Então, nós estamos atravessando um oceano de águas profundas, de águas extremamente perigosas, né, nas quais o indivíduo ele pode realmente ser totalmente destruído, né? Então, neste oceano de samsara, a morte é sempre presente, né?
a mortalidade, os perigos estão sempre ali presentes. Então, aqui é colocado aqueles que permanecem ficados em mim, né, com a mente realmente, né, firme, determinada, né, uma persistência, né, uma consistência de dedicação, de esforço, eles acabam sendo salvos ou salvados, não sei, dessa problemática do oceano do Samsara, que é um oceano muito perigoso, onde as pessoas naufragam realmente, morrem, tá? Não existe, a coisa mais comum é ver as pessoas morrerem, mas essa morte aqui não é uma morte, simplesmente a morte física, é uma morte, espiritual, tá? Que é a morte espiritual? A morte espiritual é você receber um outro nascimento humano, e ainda mais sério quando você entra em contato com as escrituras védicas vedânticas, e a gente as rejeita, né? A gente diz assim, não, não é para mim, né? Então, isso é uma morte, é um suicídio espiritual, porque os indivíduos, eles ainda não desenvolveram maturidade suficiente para esta determinação. Não, agora eu sei qual é a prioridade da minha vida, eu sei o que é o objetivo da minha vida, e eu sei qual é o processo, né? Somente através do Yin Yoga, e eu compreendi que o Yin Yoga requer preparações, desenvolvimento de determinadas qualificações, portanto, eu permaneço associado às escrituras e ao guru por quanto tempo, o tempo que seja necessário, né? E se existem outras pessoas que irão dizer, não, é tudo simples, é tudo fácil, é aquela típica situação que eu tenho ilustrado, a pessoa pega a barra e diminui a altura da barra para que todos os atletas consigam passar por cima da barra, entendeu? Então, o professor Vedanta não faz isso. Ele apresenta os fatos assim, como Krishna apresenta, assim como Swami Paramahansa apresenta, como todo professor sério de Vedanta, como eu apresento, né, os fatos assim como eles são, né? Então, o oceano de Samsara, ele é um lugar onde existe a morte espiritual, morte é mais um nascimento que não foi bem sucedido, né? E o indivíduo não sabe exatamente quando será, como será o próximo renascimento, as circunstâncias do campo, circunstâncias do karma individual do indivíduo, né? Então, mas o indivíduo que estiver realmente dedicando todas as ações a mim. Então, que indivíduo é esse que dedica todas as ações para mim? Então, está falando do Karma Yogi, né? Já não está falando mais do Jnana Yogi, né? O Jnana Yogi é aquele que está estudando, refletindo, contemplando, estudando de novo e fazendo Nididhyasana, né? Não, aqui é aquele que está dedicando todas as ações para mim. Então, naturalmente se refere ao Karma Yogi, e aqueles que não somente oferecem as ações como bons karmiyogis, mas eles meditam, eles são o passakas, eles meditam sobre mim com uma mente já bem focada, né? Então, ele falou, se o Yan Yoga está difícil, se torne um meditador e um Karma Yoga dedicando as ações para mim, com aquele espírito de doação, de colaboração, de contribuição, e recebendo os resultados como oportunidades maravilhosas para que eu possa conectar os pontos e redefinir os meus objetivos, reorientar a minha vida, né? E etc, etc, né? Então, essas pessoas irão, como bons caminhões, dedicar as ações a mim, irão meditar sobre mim, com uma mente já bem focada, e para essas pessoas, fiquem tranquilos, porque elas serão liberadas da problemática do samsara, elas serão salvas deste oceano perigoso, o oceano do samsara, que está sempre ali cercado por suicidas espirituais, mortes espirituais, que não se referem à morte do corpo físico. Então, o Krishna está chegando um passo abaixo do quinto ao quarto, a gente já viu. E aqui neste verso não é muito claro se ele se refere a um Saguna Ishwara, né, a Ekarupa ou Vishvarupa, né? Mas vamos ver o que o Swami diz aqui.
Não, o Swami é que fez a divisão em dois tipos, né? Aqui, simplesmente, Krishna Guru não fez aquela divisão, ele está simplesmente dizendo, você volte para o karma e para o upasana, né? Ok? Está todo mundo acompanhando? Aqui ele fala, eu fiz uma divisão, o Swami diz, eu fiz uma divisão de Saguna Ishwara de dois tipos, né? O Ekarupa, o Vishvarupa, uma divindade pessoal, e você vai usar tanto para o Karma Yoga como para o seu Upasana Yoga, né? O Swami nos apresenta aqui uma passagem de um outro texto vedântico. Eu me prostro diante do Senhor Vishnu, que existe em todos os três mundos, que tem a terra como os pés, o céu como umbigo, o ar como respiração, a lua e o sol como olhos, as quatro direções como os ouvidos, o mundo dos deuses como cabeça, o fogo, a boca, né, pássaros, animais. Esse é um verso de um texto que eu nunca estudei, nunca li, nunca ouvi, né? E eu encontro isso aqui é um verso, né, que é uma oração, né, acima de tudo, e é complexa, é composta por muitos simbolismos aqui, né, utilizando os corpos celestiais, né, como representações dos três mundos e diversos aspectos do corpo físico, né? O cabeça, o fogo, etc. Então, tem muita simbologia que eu não conheço, não me interessa muito conhecer, né? O Senhor cujo corpo consiste nas três locas, eu me prostro diante do Senhor, né? Essas três locas são os três mundos, causal, o sutil e o físico vyavaharika, né? O corpo dele, ele vem do causal para o físico material, que você me veja fisicamente manifesto, né, como este Vishvarupa, Ishvara, forma minha cósmica universal. Que você faça essa prática de meditação utilizando este símbolo mais expandido, mais complexo, tá? Da minha forma cósmica. Não somente isso, dedique todas as minhas ações, as suas ações a mim. Então, aqui ele está apontando um fato, porque quando nós vimos esses elementos primários do Karma Yoga, né, nos capítulos 2, 4, nós vimos que se falava de Karma Yoga, mas não se definia bem que o que era esse símbolo deste Shwara para quem nós dedicávamos as ações e recebíamos os parábadas como prasada, como presentes do Senhor. Em geral, a gente estava sendo introduzido pelo conceito de que ali nós temos o Lord Krishna representando Ishvara, né? Porque ele falava em nome de Lord Krishna, né? Dedique suas ações a mim e recebam os resultados como os meus prasadas, né? E tudo bem. Mas agora aqui nós estamos expandindo aquele conceito e, embora Krishna esteja dizendo isso, em outros versos existem passagens nas quais as descrições, né, que esse Senhor é não somente o Lord Krishna, o Lord Vishnu, o Lord Shiva, ou qualquer que seja a deidade, esse Senhor é o inteiro universo manifesto, né? Então, você vai oferecer as suas ações ao Senhor manifesto como Jagata, o manifesto como o campo dármico. E nós já vimos esses conceitos em diversas outras passagens do Gita, né? Nós sabemos que a gente vai fazendo esta dedicação e entrega porque a gente quer contribuir, a gente quer doar, né? A gente quer adicionar valor ao campo, a gente quer servir o campo, porque a gente sabe que Ishvara é o campo. Tudo é somente Ishvara, né? Tudo é somente uma manifestação. A gente não consegue interagir fisicamente com o inteiro cosmos, ou com o inteiro Brasil, ou com o inteiro planeta, né? A gente tem que considerar a Ishvara como o manifesto, como o nosso meio ambiente mais próximo, né? A nossa cidade, a nossa família.
Então, tudo é somente uma manifestação deste Ishwara. Então, qual é a vantagem? A vantagem é que agora você está dedicando as suas ações a Ishwara, e esse Ishwara não é limitado mais ao Lord Krishna, uma entidade, uma deidade, entendeu? Você já está vendo, antes você precisava, de repente, lembrar ou ir num templo de Krishna, etc. Agora você sabe que Ishwara é a manifestação cósmica de tudo. Então, onde eu estiver, eu estou em contato com Ishwara. Qualquer das minhas ações são ações entregues a Ishwara, então é muito mais fácil compreender a lógica desses ensinamentos, né? E desenvolver uma convicção de compreensão de que se tudo é simplesmente Ishwara, né? Porque Ishwara é também a causa material que se manifesta como o Jagata material, o universo cósmico material, né? E se Ishwara é visto como a causa de tudo isso, né? Karanam, Karanam, Kariyam. Então, se ele é a causa e o universo é o efeito, Kariyam, então a gente sabe que a causa está sempre contida no efeito. O efeito sempre contém a sua causa, né? Então a gente sabe que esse universo, muito embora sejam namarupas, ele é um efeito de uma causa que é sempre contida em todos os efeitos. Eu falei antes do intervalo que todos os ornamentos de ouro, eles têm a sua causa no ouro. E o ouro jamais não presente em todos os efeitos do ouro. Em todos os ornamentos do ouro, o ouro está presente. Se você retira o ouro, o ornamento desaparece, né? Tá? Se você retira Ishwara, né, então Jagata desaparece do mesmo modo, tá? Porque a causa ela precisa estar ali sustentando os namarupas, que são sobreposições naquilo que é a única realidade, que é a causa. Então, no âmbito de Mitya, a única realidade é Ishvara, essa inteligência suprema. Aí, essas configurações que são possíveis somente através do poder de Ishvara, né, elas precisam ser vistas como aspectos de Ishvara, efeitos de Ishvara, do mesmo modo que as ondas são vistas como o próprio oceano para os indivíduos com uma mente mais refinada. Você entende, Alexandre? Se você pratica essa visão Vishvarupa, fica até mais fácil, porque em qualquer transação com o mundo, você sabe que você está transacionando com Ishvara. Ramana Maharaj, naquele texto que ele escreveu sobre a essência dos ensinamentos, chamado Upadesa Sharam, a gente fez esse seu seminário sobre ele, ele fala adoração a Deus em sua forma octupla, eta, a fogo, água, terra, sol, lua e seres vivos, entendendo que é ele manifesto, é a adoração adequada a Deus. Então, se você quiser adorar a Deus, compreenda que você precisa adorar os cinco elementos, né? Os, os outros, ah, os outros corpos celestiais, como Sol, Lua, e os seres vivos, os vivos humanos, os vivos do reino vegetal, do reino animal, né? Tudo isso é Ishvara. Então, se você quiser adorar a Deus, adore os seres vivos ao seu redor, adore esses corpos celestiais, no mesmo modo, adore os cinco elementos que são os bloquinhos de construção deste corpo cósmico chamado Vishvarupa Ishwara. Ishwara manifesto como a totalidade do cosmos. Alguma dúvida, Márcia? Alguma dúvida, Mauro? Mário? Então, Krishna lhe diz: há alguns outros buscadores que estão no quarto degrau da escada. O que eles fazem? Eles dedicam todas as suas ações
Ele fala sobre meus pés, um verso, Marcelo. Objetivo de Sá, dedicando todas as suas ações a mim. Alguns devotos adoram-me. Então, aqui não foi traduzido como dedicando aos pés do Senhor, mas no texto original, o verso talvez se refira aos pés, né? Mas quando você se torna um Vishvarupa Kamiyoga, um Vishvarupa Bhakta, um Vishvarupa Upasaka, você sabe que Shwara não tem pé, porque é a totalidade do cosmos, né? Quando você estava limitado a uma deidade projetada com base na estrutura física de um Jiva, como se Shwara fosse um super Jiva, aí a gente tem que considerar que ele também tem os membros, também tem perna, tem pé. Então a gente vai dedicar as nossas ações nos pés do Senhor. E existe uma simbologia linda, maravilhosa, né, sobre esse conceito de você se colocar aos pés do Senhor, na base do Senhor. Que você pratique isso, mas os pés do Senhor já não se aplica, né? Esse conceito já não se aplica porque os pés do Senhor se referia a Ekarupa Saguna Ishwara, né? Uma deidade projetada como aos mesmos modos de um corpo humano, né? Mas se Ishvara é a totalidade do cosmos, então todos esses rituais eles se tornam irrelevantes. Então, quando eu estou fazendo uma ação, essa ação é acionada por este princípio universal. Eu dedico as minhas ações, né, sabendo que elas são feitas pelo Senhor, e aí nós temos que lembrar o conceito de que nós somos instrumentos do Senhor, porque sem esse princípio, essa inteligência suprema que mantém e sustenta os nossos corpos físicos, os nossos sistemas fisiológicos autônomos, né, que vivifica tudo isso, que ativa o intelecto humano. Então, tudo isso a gente deve aqui. Não, eu sou capaz de tudo, eu sou autocontido, mas você se criou? Né? Você sabe fazer a sua digestão? Você não sabe nada. Existe um princípio, essa inteligência suprema, que está fazendo tudo isso por nós. Tá? Todas as ações são feitas por essa inteligência suprema. Eu sou simplesmente um instrumento desenhado para que eu permita que essas ações sejam feitas por este princípio, a totalidade de todas essas leis, as leis do universo, a inteligência suprema, de tal modo que eu possa, né, me, me conduzir neste mundo, né, observando as leis universais, as leis do Senhor, sem violá-las, sem andar na contramão, etc. É tudo isso. A gente está aqui só para exercer esse livre-arbítrio, que só é relevante realmente quando ele se torna um esforço de escolher viver em harmonia, em alinhamento com as leis universais do Criador, em oposição às minhas leis pessoais, porque eu, quando quero uma coisa, eu quero, e, e eu sou o cara, né? Então, o que seriam os pés, o que seriam as mãos, tudo isso é simbolismo, né? Aqui o Swami apresenta um simbolismo dizendo que as mãos de Ishvara são os karmas. Então, se você acha que Ishvara, se ele tem uma mão para fazer, para entregar o nosso Parabada, ok. Então, as leis representam as mãos de Ishvara que estão entregando o nosso Parabada, ok? Mas a gente não precisa nem de construir esses conceitos associados às mãos e pés, etc. Primeiro, porque nós não vivemos essa cultura hindu védica, onde existem esses rituais. Segundo, porque é fácil para nós, no Vedanta Brasil, compreendermos que essas leis universais elas estão produzindo sempre, de momento a momento, os resultados daquilo que é o nosso processo kármico, todo ele fundado em causa e efeito, em mérito e demérito, né? Então,
Então, mão, pé, membros do corpo, tudo isso se torna irrelevante. Eu dedico as leis do karma, eu dedico as minhas ações, né, a Ishvara. Uma das formas mais complexas de compreender Ishvara é como a lei do karma, inclusive a teoria mais importante Vedante, que é da criação, originação do universo, e através da lei do karma, é a lei do karma que produz esse universo, tá? É muito bonito essa teoria. Para aqueles de vocês interessados, nós vimos tudo isso muito profundamente no Mandukya Karika, que nós fizemos um ano atrás, talvez. A gente viu entre as leis, as teorias, né, da criação, dessa criação aparente, né, existe a criação, a causa do universo como a lei do karma, que é visto também como o Senhor. Ele é a lei universal, a lei do karma, que produz esse universo de novo, para o desfrute dos prazeres e dores dos vivos humanos que ainda estão pedindo por isso. Tá? Nada ocorre por acaso. Nós somos diretamente envolvidos, as nossas responsabilidades são totais a respeito de tudo isso. Sarvani bababababá, Sannyasa, dedicando todas as suas sessões. Aqui, Sannyasi não significa o renunciante. Nesse contexto, Sannyasa significa aquele que dedica, aquele que oferece, né? Como eu posso oferecer o meu karma ao Senhor? Imagine que eu vou varrer ou escrever uma carta ou fazer um projeto no computador. Como eu posso dedicar isso ao Senhor? Essa é uma questão interessante. Como é que eu faço para dedicar tudo ao Senhor? Né? Então, o que você quer dizer por essa dedicação? Né? Dedicação nada mais é do que uma atitude interior. E que atitude? Até que eu conclua a minha ação, eu tenho controle sobre ela, né? Uma vez que eu tenha um controle relativo sobre ela, uma vez que eu termine a minha ação, eu deixo tudo, né, por conta desta lei universal, causalidade, causa e efeito, karma, né? E essas leis universais, elas irão definir esse sistema Ishvara, né, esse computador incrivelmente preciso, né, irá processar cada uma das minhas ações que interagem com as ações de bilhões de outros seres neste planeta, produzindo os nossos resultados no nível pessoal e universal. Sempre de acordo com a lei do karma, os parâmetros apropriados estarão se manifestando de momento a momento, e uma vez, o quanto antes nós tenhamos essa compreensão clara, mais rapidamente a gente sai daquela atitude negativa de vitimização, porque eu, tá? E eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu fiz nada, e foi ele, né? E no final das contas a gente fica zangado com Deus, briga com Deus, porque acha que Deus está sendo injusto com nós mesmos, né? O quanto antes nós compreendamos essa lei, a lei do karma, mais rapidamente a gente desenvolve a maturidade necessária para sair deste padrão de vitimização, porque eu. Esses resultados não são feitos de acordo com simpatias ou fantasias do sistema Ishvara, mas ele é desenhado perfeitamente de acordo com leis precisas. Essa lei do karma é incrível. Eu vou obter o que eu mereço, tá? É um sistema meritocrático, tá? Por isso que a meritocracia é um sistema, como um conceito, é muito mais inteligente, né? Você não pode dizer assim, não, vamos lá, igualdade para todos, todo mundo vai receber a mesma coisa igualmente, né? Um comunismo total, a elite do mundo vai conter 90%.
da riqueza e as massas, né, vão ficar miseravelmente, todas igualmente pobres e escravizadas. Não. Esse é um sistema meritocrático. A gente já nasce com circunstâncias mais favoráveis devido aos nossos méritos kármicos, sejam eles espirituais ou materiais, e nós simplesmente desenvolvemos, né, esses méritos, produzindo deméritos também, né? E assim a gente tem a possibilidade de exercício do livre-arbítrio, porque com o comunismo não existe exercício do livre-arbítrio. É assim, todo mundo igualmente assim, né? Não existe mérito, todo mundo tem que ser igual. A gente viu o que aconteceu na União Soviética, que foi o símbolo mais, é, mais profundo, né, deste conceito. Ok. Então, eu estou oferecendo as minhas ações ao Senhor, o Senhor está oferecendo o meu karma pala, resultado. Qualquer que seja a consequência, eu aceito com espírito de gratidão, sem murmurar, sem reclamar, tá? Sem resmungar. Estava procurando essa palavra, já apareceu aqui. Sem resmungar, sem xingar, sem hesitar. Eu recebo com essa atitude positiva. Como essa atitude positiva é possível? Como é possível, né? Como é que eu vou transformar essa minha atitude e sair do que, pobre eu, porque eu não é justo, e vou aceitar tudo com o coração repleto de gratitude pela oportunidade? Como é que eu vou fazer isso? Como essa compreensão é possível? No Vedanta, existem transformações preliminares nesse processo de desenvolvimento, tá? E todas as transformações requerem uma compreensão profunda, uma compreensão existencial profunda, não uma compreensão simplesmente de ciências exatas ou ciências, né, em geral, mas uma compreensão profunda da psicologia humana, né? Então, você vai ser capaz de transformar a sua atitude através da compreensão da lei do karma, a compreensão de que nada ocorre por acaso, de que esse cosmos é desenhado inteligentemente, né? E que nada ocorre acidentalmente, esse desenho inteligente por trás de tudo, e no plano mental, ético, moral, psicológico, tudo também é desenhado segundo essas leis meritocráticas. Punha Papa. Somente quando eu compreendo tudo isso, eu abandono o sentimento de vitimização e eu desenvolvo a maturidade necessária para passar por esse processo transformador. Essa receptividade interna, ela é me permite a dedicação das minhas ações e o recebimento dos resultados com espírito de gratidão. Qualquer que seja o resultado, eu assumo as minhas responsabilidades. Mas eu não fiz nada nos últimos 5 anos, mas eu não sei, eu esqueci o que eu fiz. Eu esqueci qual foi o café da manhã, o meu almoço da semana passada. Como é que eu vou lembrar de tudo que eu fiz? Chuara, ele tem o registro de tudo, né? Esse sistema Chuara. Chuara não é um super viva, né? Então, eu compreendendo o sistema Chuara, compreendendo essa inteligência suprema, precisa, né? Eu compreendo o relacionamento entre minhas ações e os resultados, assim como eles são apresentados, sabendo que não existe somente eu no mundo, existe eu, existe uma infinidade de bilhões de outros humanos colocando ações no mesmo campo. Essas ações, elas interagem entre elas, produzindo parábolas, que é uma equação kármica que é impossível para o intelecto humano estabelecer matematicamente, entendeu? Somente Shuara consegue ter essa visão desta equação kármica que envolve não somente as minhas ações, porque é muito fácil.
Se eu disser, ah, não, existe somente eu, então cada ação que eu fizer vai produzir um resultado. Eu moro sozinho numa ilha, né? Não existe mais nenhum ser humano no planeta. Então, cada ação minha vai estar diretamente ligada ao resultado que me chega. Mas imagine que depois de um tempo, naquela ilha ali já tenha 1.000 pessoas, né? Aí tem a minha ação que interage com diversas outras ações e a equação começa a se tornar mais complexa no produzir os resultados a nível pessoal de todos os participantes daquela ilha. Então, a nível universal, esta equação ela é impossível de ser traduzida matematicamente, né? É um sistema Ishvara que somente, né, essa inteligência suprema consegue. Mas a gente compreendendo tudo isso, a gente aceita tudo isso com uma atitude positiva, né? Eu sei que se chegou para mim é porque eu estava precisando. Se chegou para mim é porque é uma sinalização de que eu preciso reorientar o curso da minha vida, tá? Se chegou para mim, né, esse problema, é porque não, é fruto daquilo que eu plantei no passado. Mas eu não lembro que eu plantei um karma tão difícil. Você não lembra, mas você plantou, tá? Você lembra? Ah, não, mas aquilo ali não, aquilo ali foi por causa da minha primeira esposa, do meu primeiro marido, né? Assim, então, você entrou num relacionamento e aquilo ali produziu calor, calor produziu determinadas ações, ações criaram consequências das quais atitudes negativas, ações violentas, e no final das contas, né, você agora se encontra doente porque o corpo, mente, sentidos é um organismo integrado. Se você desenvolve padrões psicológicos, emocionais desequilibrados, digamos assim, né? O corpo físico acaba doente também. Tudo isso nós já sabemos, né? É um organismo integrado. Quando você estiver praticando este oferecimento ao Senhor, você deve lembrar que o meu objetivo não é simplesmente oferecer minhas ações de Shwara para receber punha. Não, o meu objetivo é assim, eu estou oferecendo para receber os resultados como prasada, porque eu sei que não existe um processo mais naturalmente purificador do que a compreensão dessas leis, né? A compreensão desse relacionamento entre minhas ações e os resultados, com minhas ações que dependem do Senhor, que estão lá sustentando esse corpo-mente para responder aos estímulos, mas que dependem do Senhor, que vai me dar de volta o meu parâmetro, os resultados, o meu destino, as minhas circunstâncias de vida. Tudo isso é banhado dentro do ser de Ishvara, e eu compreendendo tudo isso, eu vou desenvolver as qualificações, rapidamente, as suas qualificações necessárias. Ok, mantendo-me com o objetivo principal, quando você estiver praticando esse oferecimento, você deve sempre lembrar na mente que o meu objetivo aqui não é punha, não é realmente circunstâncias favoráveis. O meu objetivo aqui é desenvolver a compreensão que irá sustentar a minha força mental e emocional de continuar oferecendo as minhas ações com esse espírito de reverência e de doação, e a capacidade de receber os resultados com equanimidade e com gratidão, né? Então, eu estou fazendo tudo isso para desenvolver esta força e equilíbrio mental e emocional, porque fazendo assim a minha mente não é constantemente experimentando perturbação mental, emocional, psicológica. Eu preciso de uma mente o tanto mais contemplativa possível para que eu possa acelerar esse processo vedântico, né? Eu estou fazendo isso não para produzir circunstâncias favoráveis, mas eu estou fazendo isso para crescer, para desenvolver as qualificações para o quinto passo, que é o Shravana Manana Nidhyasana do Vedanta. Portanto, eu estaria comprometido com o Karma Dharma, simplesmente sabendo exatamente o que eu vou obter disso.
Mas eu não estou interessado em punir as circunstâncias favoráveis, eu estou interessado no desenvolvimento das qualificações necessárias para entrar, né, de modo eficaz no Yin Yoga do Vedanta. É a clareza, clareza de perspectiva de o que é possível aqui, o que é possível ali, qual é o meu objetivo. Eu quero reconhecer a realidade suprema como a minha própria natureza. Então, o Swami está desdobrando o verso do Krishna, né, com atenção indivisa, né? Adotando uma vida, um estilo de vida compatível com esse processo vedântico, né? De modo que eu possa desenvolver o foco, né? Que uma mente que não se distrai constantemente, muito bem focada no meu objetivo. A maioria das pessoas, elas têm um ímpeto, um ímpeto de determinação, de foco, né? Tirando a espada do conhecimento vedântico Upanishad para destruir esta ignorância cósmica, leve o tempo que levar. E, então, inicialmente, algumas pessoas têm essa convicção, essa clareza de objetivo, né? Mas, na medida que o indivíduo vai encontrando os obstáculos dos seus próprios karmas, prarabdhas, né? As circunstâncias de vida que não podem ser abandonadas completamente, né? A responsabilidade com família, com filhos, e tantas coisas, né? As financeiras. São tantas coisas, é realmente a pressão muito grande. Mas entre nós, existem as pessoas que têm karmas mais favoráveis, e existem outras pessoas que têm karmas mais difíceis, mas ainda assim não desistem, né, Poliana? Esse esquecimento do meu objetivo é possível, a distração acontece naturalmente, né? Portanto, se você é um Krishna, se você é um Vishvarupa, um Pasaka, você vai estar sempre vivendo no âmbito de Ishvara, somente terá melhor possibilidade de lembrar que tudo é Ishvara. O Karma Yoga, ele vem a facilitar tudo isso, né? Mas eu costumo dizer que é um malabarismo nos dias de hoje, no mundo de hoje, né, no planeta que nós vivemos, no Brasil, do modo que as coisas estão indo, né, você encontrar o equilíbrio justo de modo a cuidar do seu paraba, do seu swadharma, sua família, isso e aquilo, e desenvolver a se desenvolver espiritualmente. Né? É um grande desafio. Um grande desafio. Dizem que é mais desafiante durante o período do Kali Yuga, né? O indivíduo precisa ter um compromisso, uma determinação inabalável com o caminho espiritual. Swami, diversas vezes nos lembra que o trem, eu tomava o trem para ir de Bombay para Delhi. Aqui ele fala de Calcutá a Delhi. De Bombay a Delhi costumava ser 28 horas, em teoria, que se tornavam 38 horas na prática, e tinha uma infinidade de estações intermediárias. E nessas estações a gente tem a possibilidade de sair do trem, né, e lá um monte de gente vendendo comida contaminada, bebidas contaminadas, né? Naquela época. Agora a Índia, de repente, né, ela deve ter sido transformada pelo progresso. E você está lá e você jamais se esquece do seu destino. Você sabe que o seu destino não é ali, aquela ali é simplesmente um estágio intermediário, um destino intermediário, uma parada intermediária. Você jamais se esquece que a sua jornada final, seu caminho final
não é esse. Você não vai parar no meio do caminho como a maioria das pessoas se iludem e param, né? Portanto, meditando em mim com uma mente muito bem focada, sem jamais perder a perspectiva do seu objetivo final, do seu estação final, né? Você só vai descer desse trem do Vedanta quando você chegar na destinação moksha, assim por dizer, né? Um compromisso inabalável com o caminho e com o seu objetivo final. Medite em mim através, né, com esta atitude, com esta devoção, com este compromisso, com esta determinação. E existem orações lindas, né, que servem de ajuda, né? Ó Shiva, um outro símbolo de Brahman, você é o self, você é o Atma, você é o eu, você é o substrato. Minha mente é a mãe Bhagavati. Aí nós entramos no âmbito de simbolismos que requerem conhecimento dos Puranas védicos, né? Das outros Puranas que não são o Bhagavad Gita. Os meus pranas são os seus servos, meu corpo é a sua casa, minhas ações neste mundo são a sua adoração, meu sono é o samadhi, minha caminhada é circunvolução em você, em torno a você, minha fala é a sua oração, assim eu ofereço tudo o que eu sou a você. Lindo, maravilhoso. Vou até marcar isso aqui, que eu perdi, né? Eu tinha marcado antes. Né? Então, são orações maravilhosas, né? Então, aqui tem pouco simbolismo, né? Então, esse eu, esse aham que brilha no meu intelecto é você. Então, como eu faço esquecer você? Se todo momento eu estou fazendo você, é que brilha neste intelecto humano, produzindo eu sou, eu existo, você é esse substrato que aparece como o eu, né? A minha mãe, a minha mente é a mãe, né? A mãe deste universo, né? A Bhagavati Parvati, né? Então, você é o substrato, a sua esposa, Parvati, é a minha mente, os meus pranas são os seus servos, né? Porque os pranas estão aqui para sustentar esse corpo, mente e sentidos, de modo que ele possa exercer o seu papel, que nada mais é do que interagir com o campo, oferecendo respostas aos estímulos do campo, e que sejam essas respostas em harmonia com essa lei, as leis de Deus, as leis cósmicas universais, que esse meu inteiro corpo seja a sua casa, que essas ações sejam a sua própria adoração, porque tudo é resolvido neste princípio, né? Nirguna, Saguna, Ishvara, né? Meu sono é Samadhi. Minha caminhada, qualquer caminhada minha é como uma circunvolação em torno a você. Existem símbolos, todos os templos na Índia, existem símbolos enormes, como a montanha Arunachala em Tiruvannamalai, onde você são 2 horas e tanto para você fazer uma circunvolação em torno daquela montanha sagrada, né? Então, qualquer caminhada que eu estou fazendo, para mim, é como você, né? A minha caminhada é caminhada sempre em torno a você. Você é o centro da minha vida. Essa circunvalação é que você é o centro. Tudo que eu faço com você no centro da minha vida. Você quem é Ishvara, né? As minhas falas, que sejam a sua oração. Então, a gente não pode ficar ali falando, né, resmungando, reclamando, né, blá, 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 blá. Isso não é uma representação daquilo
que é uma oração, né? Uma fala que vem do Senhor através desse instrumento de fala, né? Então, que a minha fala seja a sua própria oração, e assim eu consigo oferecer tudo a você, ó Bhagavan, ó Ishvara, ó Brahman, né? São passagens muito bonitas, preces muito complexas e elegantes. Uma outra passagem aqui sobre os 1000 nomes de Vishnu. Tudo que eu faço com o meu corpo, fala, mente, sentidos, intelecto, ou devido aos meus vasanas, ofereço tudo ao Supremo Senhor Narayana, que é um outro nome dado a Krishna representando Brahma. Aqui ele fala não somente sobre o corpo, mente, sentidos, fala, mas ele fala do corpo causal também, né? O que eu faço com o meu corpo, mente, sentido, devido às minhas vássanas, né? E governadas por minhas próprias vássanas, tudo isso é oferecido ao Senhor. Só me diz que esses versos são lindos, maravilhosos, e as pessoas até decoram isso, mas isso não precisa ser decorado mecanicamente, você precisa sempre refletir e contemplar nessas orações, de modo que elas possam ter um impacto devido, né? Aí ele fala aqui, então Krishna diz, ei, Arjuna, esses Vishvarupa Upasakas são especiais para mim. Esses versos não devem ser repetidos mecanicamente. O que acontecerá com eles? Isso é dito no próximo verso. Para aqueles cujas mentes são fixadas em mim, eu logo me tornarei salvador do oceano. Então Krishna diz, Arjuna, ok, isso aqui é uma parte interessante, a gente vai deixar isso para amanhã. Esses Vishvarupa Upasakas são especiais para mim, porque o objetivo deles é descobrir a natureza da realidade. Uma vez que estão comprometidos com a busca pela realidade, eu darei atenção especial a eles. Isso precisa ser compreendido devidamente. Tá? Eu já coloquei diversas vezes que essa simpatia que aqui e ali Ishvara tem a respeito daqueles que buscam essa compreensão a respeito da identidade de Atma, Paramatma, essa simpatia não é uma simpatia simplesmente devido ao mérito, né? É simplesmente uma simpatia. Esses buscadores da realidade, eles são aqueles upasakas, aqueles nididhyasakas mais íntimos ao Senhor, porque eles resolveram o problema de separação ou distância entre eles e o Senhor, porque a natureza do Atma do Jiva é a mesma natureza. Então, é uma intimidade enorme que aqui e ali as escrituras apresentam como uma forma de preferência que o Lord tem a respeito de seus devotos, tá? Elas não me veem como diferente delas, elas oferecem adoração a mim e elas existem não a parte de mim, através da compreensão. Portanto, eu cuido da aquisição e da preservação de tudo aquilo que elas necessitam. É uma passagem importante do verso 9. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om. Ok. Namastê. Beijos, corações e abraços a todos vocês. Até amanhã, Chuara permitindo. Tchau, queridos. Obrigado a todos. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta.
Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.